Boa noite, eu me chamo Rita Barbosa e vou apresentar o vídeo referente à entrega 3 da disciplina de Engenharia de Software. Bem, primeiramente eu vou comentar as alterações feitas na versão anterior a partir da discussão da defesa oral 2. As principais mudanças feitas, primariamente nos diagramas de atividades, foram que tinha um diagrama excedente de iniciar programa e esse diagrama foi apagado, o excedente. E também foram adicionados comentários de refinamento em algoritmo em alguns cálculos que estavam precisando de detalhamento no diagrama de avaliar consequência. E também foi colocado um comentário no diagrama de inserir dígito, detalhando melhor o que significa uma casa estabilitada, como que uma casa estabilitada. No diagrama de sequência foram modificados, foi modificado um opt que estava como alternativa, mas estava faltando uma alternativa. E aí ele virou opt. E também foi colocado explicitação de referência a diagramas que estavam faltando no receber jogada. Então, no receber jogada tinha alguns algoritmos, algumas funções que estavam precisando colocar referência de que já existia um diagrama explicando eles. No diagrama de restaurar estado inicial, foi corrigido algumas setas que estavam cortadas. E no diagrama de recebimento de determinação de início de partida, foram corrigidos alguns detalhes mostrados pelo professor, incluindo a emissão do dog Hector e o melhor detalhamento do que significa proceed start, que a gente tinha colocado de forma genérica. E no diagrama de inserir dígito, foram retiradas tentativas de return inadequadas que estavam sendo feitas. Também outro detalhe importante é que o nossa especificação de requisitos sofreu uma alteração em que algumas regras do jogo referentes à pontuação, as regras de pontuação foram alteradas para deixar mais coerente com os diagramas feitos e uma lógica mais coerente também. Então, apenas algumas regras de pontuação da quantidade de pontos que o jogador vai ganhar para cada decimal formado é que mudaram. Então, partindo para as modificações feitas para a entrega 3, especificamente, vou mostrar primeiro os diagramas de máquina de estados. O diagrama de máquina de estado ele mostra o estado dos objetos em cada estado do jogo, durante o andamento do programa, quais são os estados possíveis de um objeto. E aí, começando então pela classe do duelo binário. O duelo binário, logo que ele é iniciado, o estado do jogo se configura em sem partida, não tem nenhuma partida iniciada. Então, a gente colocou aqui um detalhamento de que o atributo estado do jogo vai estar em inicial. A partir da função iniciar partida, o estado do jogo já se modifica para estado partida em andamento. Dentro desse grande estado partida em andamento, existem estados específicos que ele pode estar. Se tiver na vez do jogador local, ele pode estar sem jogada em andamento. E a partir de uma inserção de dígito, se ele for válido, ele pode passar para jogada em andamento. Se não for válido,
Então, continua nesse estado daqui. Partindo da inserção de dígito, o estado pode passar para ser aguardando a jogada remota. A partida ainda está em andamento, mas ele está aguardando a jogada remota do jogador. A partir de qualquer um desses estados daqui, de partida em andamento, o jogo pode, a classe duelo binário pode passar para o estado partida abandonada, se a partida for abandonada pelo jogador local ou pelo jogador remoto. Partindo de qualquer um desses estados, também o jogo pode passar para o estado de partida finalizada, caso todas as peças do tabuleiro, todas as casas forem preenchidas. Então, em qualquer momento, esse pode ser o estado do jogo. E partindo de partida abandonada, o jogo pode passar para sem partida, voltar para o estado inicial. Bem, agora indo para o diagrama de estados da classe jogador, o jogador ele vai começar sendo instanciado e seus atributos vão começar inicialmente com uma cor inicial, que a gente decidiu chamar por 1 aqui, mas seria a cor padrão. O seu turno, ele pensando no início do jogo, ele começa como falso, ele não é um vencedor e o seu nome é um nome qualquer, diferente de uma string nula. Pensando no jogador local, se começando com o seu turno, ele passa para o estado habilitado. No estado habilitado, ele pode estar como vencedor ou como não vencedor. Não sendo um vencedor, sua cor permanece igual, seu turno é verdadeiro, o vencedor é falso e o nome é diferente de string. Dentro do estado habilitado, então, ele pode ser vencedor, está no estado vencedor ou não vencedor. Ele passa para vencedor pelo definir vencedor. Se ele for um vencedor, ele pode passar para o estado de não vencedor e não habilitado pelo reiniciar placar. Esse reiniciar placar ele é executado sempre que o jogo é reiniciado. Da mesma forma, do estado habilitado e o estado desabilitado, eles podem passar de um para outro durante o jogo, passando de não vencedor habilitado para não vencedor desabilitado ou não vencedor desabilitado para vencedor habilitado, tanto como de vencedor para não vencedor pelo reiniciar placar. Enfim, esses estados eles podem ser transitados durante o jogo baseado nos acontecimentos. Nos dois diagramas de estados não foram definidos um final. A gente não usou o ícone de estado final. Bem, passando agora para os diagramas de algoritmo específico, foram feitos conforme requisitado 5 diagramas de algoritmos. Vamos começar primeiro pelo calcular decimal. Esse calcular decimal é um algoritmo referente ao cálculo de qual que vai ser o decimal que vai ser preenchido na casa preta. Dado o preenchimento das 4 casas brancas em volta de uma casa preta, ele calcula qual que é o binário correspondente àqueles dígitos das casas brancas. Então, inicialmente ele inicia as variáveis das posições dos dígitos com as posições das casas brancas em volta da casa preta.
E aí, então, começando o algoritmo, ele vai descobrir qual que é, por meio de uma comunicação com a classe do tabuleiro, ele vai descobrir quais são os dígitos presentes, presentes nas posições referentes àquelas posições dos dígitos calculadas aqui. E então ele vai descobrir qual que é o dígito 0, na casa branca 0, o dígito 1, o dígito 2 e o dígito 3. Esses dígitos eles seguem uma ordem do dígito menos. Como é que se fala? É o dígito mais à direita do número binário, o dígito mais à esquerda, o menos significativo, o bit menos significativo, até o bit mais significativo. Seguindo a lógica de ordem das regras do jogo. Bem, descobrindo os dígitos, vai fazer então uma concatenação desses dígitos para formar uma string binária. E então ele vai calcular o que a gente chama de decimal inicial. Ele vai colocar nessa variável intermediária o resultado da transformação para inteiro do binário, encontrado aqui. E então, de acordo com as regras, o decimal vai variar entre 0 e 9. Para isso, então, ele sempre é a soma dos dígitos do número caso seja maior do que 9. Por exemplo, se for um número, o decimal formado pelo binário for o decimal 11, o decimal final vai ser a soma dos dígitos. Então, 1 mais 1 seria 2, o decimal final. Então, é isso que ele está calculando aqui. Qual que vai ser o decimal final? Se o decimal inicial, que é o resultado da conversão para inteiro do binário encontrado, for maior do que 10, então quando eu calcular as unidades vão ser positivas. Então significa que é um número maior do que 10 e para então calcular o decimal final, ele vai somar 1, referente ao dígito 1 do 10. Caso as unidades deem negativas, significa que o decimal formado ele é menor do que 10. Então, ele não precisa ser somado o dígito 10, então o decimal vai receber os próprios unidades. Com isso, foi calculado qual que será o decimal que será preenchido na casa preta referente ao preenchimento das casas binárias. Passando então para o próximo diagrama de algoritmo, achar casas pretas. O objetivo desse algoritmo é informar a posição das 4 casas pretas atreladas à casa branca preenchida pelo dígito que o jogador inseriu na jogada. Isso considera que os casos de casas nas extremidades. Isso porque aqui no jogo, deixa eu botar aqui a tela. Se uma casa tiver numa extremidade, as casas pretas atreladas a essa casa branca vão considerar as casas da outra extremidade. É como se o tabuleiro continuasse. A casa atrelada a essa é essa daqui. A casa de cima, preta, atrelada a essa casa branca, é essa casa daqui. Então, ele considera as extremidades também do tabuleiro. Voltando aqui para o diagrama, então aqui as variáveis são inicializadas, fazendo esse cálculo de quais são a linha e a coluna, ou seja, as coordenadas das 4 casas pretas atreladas a uma casa branca no tabuleiro, considerando essa questão das extremidades. Por isso, ele usa o módulo 12. O módulo 12 para descobrir qual que é a posição da casa. Descobrindo então essas coordenadas, ele vai criar uma lista com as coordenadas das 4 casas e vai retornar essa lista com as coordenadas das casas pretas.
Passando então para o próximo diagrama, atualizar posição. Atualizar pontuação, desculpa. Eu acho que antes de explicar o atualizar pontuação, eu vou explicar o calcular pontos, porque ele é dependente. No diagrama aqui de algoritmo de atualizar pontos, calcular pontos, esse algoritmo ele é referente a descobrir qual que vai ser os pontos a serem somados na pontuação do jogador com o preenchimento das casas de decimal. Então, se o jogador fizer uma jogada que levar à criação de um decimal, ele vai receber uma pontuação relacionada ao decimal que ele formou. Para representar isso, foi usado um switch case. E então vamos lá. Caso o decimal formado em uma casa preta pela jogada do jogador for o decimal 0, o que acontece é que a pontuação do jogador vai ser zerada. Para que a pontuação seja zerada, ele calcula que primeiro ele pega qual que é a pontuação do jogador da vez e determina que os pontos a serem somados na pontuação do jogador é a pontuação do jogador multiplicado por menos 1, para que quando realize a soma dê 0. Caso o decimal formado for 1, ele vai verificar o seguinte: pelas regras, a cada 3 números 1s com a cor do jogador no tabuleiro, o jogador ganha 1 ponto. Então, se o decimal formado for 1, ele vai procurar no tabuleiro quantos 1s com a cor do jogador que fez a jogada existem no tabuleiro. Se for um número divisível por 3, significa que a jogada levou ao preenchimento de mais um grupo de 3 1s. Ou seja, o resto da divisão é igual a 0, então o jogador ganha 1 ponto. Caso o resto da divisão não seja 0, significa que a jogada não levou ao preenchimento de mais um grupo de 3 1s no tabuleiro. Então a pontuação é 0. Não acontece nada com a pontuação do jogador. Caso o decimal formado seja 2, ele vai fazer o mesmo cálculo aqui do 1, procurando a quantidade de 2 no tabuleiro. Se for um número divisível por 3, significa que a jogada levou ao preenchimento de mais um grupo de 3 e o jogador ganha 2 pontos. Se não, ele não ganha nenhum ponto. Se o decimal formado for 6, então o jogador ganha 2 pontos. Se o decimal formado for 9, vai ser somado 3 pontos à pontuação do jogador. Se o decimal formado não for nenhum dos outros decimais acima descritos e for um decimal ímpar, então o jogador vai perder 1 ponto, vai ter menos 1 pontos somados à sua pontuação. Se o decimal não for nenhum dos decimais acima explicitados e nem for um decimal ímpar, a única possibilidade é ser um decimal par e ele vai perder 2 pontos. Bem, por derradeiro, não, ainda não, derradeiro não. Agora eu vou explicar o atualizar pontuação. O atualizar pontuação é um diagrama de algoritmo que o objetivo dele é: dada a pontuação calculada no calcular pontos, qual que vai ser a pontuação final do jogador ao somar os pontos ganhados? Sendo que, pelas regras, a pontuação do jogador varia entre 0 e 9. Caso a soma dos pontos adquiridos ultrapasse 9, então, por exemplo, se com os pontos adquiridos pela jogada dê 13, a pontuação, então a pontuação final vai ser a soma dos dígitos desse número. 13 é 1 mais 3, que é 4. Então, para isso, para calcular qual que vai ser a pontuação final,
entra num loop de while, em que, enquanto a pontuação não variar entre 0 e 9, a que deveria ser então ser menor do que 10, enquanto a pontuação não for menor do que 10, ou seja, variar entre 0 e 9, ele vai precisar ficar somando os dígitos de um número, do número formado. Então, inicialmente, a pontuação parcial é inicializada aqui em cima com a pontuação atual do jogador mais os pontos recebidos pelo algoritmo. Caso essa soma leve a um número menor do que 10, ou seja, entre 0 e 9, já vai direto para a pontuação final. Caso não seja, ele vai realizar um cálculo que vai somar os dígitos do número, ao calcular qual que é as dezenas e quais são as unidades, e somar os dígitos das unidades com os dígitos das dezenas, e verificar novamente se a soma deu um menor do que 10. Esse while ele é necessário porque, por exemplo, se a soma dos pontos da pontuação atual com a pontuação recebida for, por exemplo, 19, 9 com 1 dá 10. Teria dado, então, uma primeira soma teria dado 10, só que 10 ainda é um número maior do que 9. Então, ele precisa somar novamente 1 com 0 para, então, que a pontuação final seja 1. E aí, saindo desse while, dá atribuído a variável pontuação final a pontuação parcial calculada, e então é retornada pelo algoritmo. Finalmente, o algoritmo de examinar casas brancas. Esse algoritmo de examinar casas brancas, o objetivo dele é verificar se as 4 casas brancas em volta de uma casa preta, da coordenada indicada, estão preenchidas com dígitos. Ou seja, esse algoritmo vai ser utilizado para verificar se a jogada levou ao preenchimento de algum grupo de casas brancas. Esse cálculo inicial aqui de inicialização das variáveis, as variáveis são inicializadas também considerando no tabuleiro que as casas brancas atreladas a uma casa preta podem estar nas extremidades opostas. Por exemplo, aqui nessa casa preta daqui da ponta, as 4 casas brancas atreladas a elas são essa daqui e a da outra extremidade e a de cima. Então, para calcular isso, ele utiliza novamente o módulo 12. Uma vez que as variáveis iniciais são inicializadas, entra no algoritmo, em que ele vai passar por cada uma das casas brancas atreladas a uma casa preta, verificando se a casa está inicializada. Então, uma coisa que eu não expliquei é que aqui na inicialização das variáveis, a variável grupo completo é inicializada com verdadeiro. E então ele vai iterar num loop de for por cada uma das 4 casas brancas atreladas à casa preta. Se ele encontrar alguma casa branca que esteja habilitada, isso significa que a casa está vazia. E a casa estando vazia significa que o grupo não está completo. Então, o grupo completo recebe falso. Caso ele não encontre nenhuma casa branca habilitada, então o resultado final do algoritmo vai ser verdadeiro, o grupo está completo. Essas são as principais adições da entrega 3, requisitadas pelo professor. Os 5 algoritmos, diagramas e algoritmos, e os 2 diagramas de máquina de estado. Muito grata pela atenção, e é isso.